Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Vamos engrandecer o nosso Deus. Ele é digno de todo louvor. Ele é digno de toda honra. Ele recebe agora o nosso louvor. Ele recebe agora a nossa adoração. Os anjos continuamente adoram o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então essa glória, a qual a terra está cheia, amados irmãos, enche o nosso coração, que nós possamos cantar ao Senhor. E assim como vem dos céus para a terra, nós possamos mandar da terra para o céu agora, em nome de Jesus. Declarar que Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O Todo-Poderoso, o Santo, o Justo e o Fiel. Amém, irmãos? Pai Santo, obrigado, Pai, obrigado por esse tempo de culto. Obrigado, Senhor amado, por cada vida que está aqui conosco nesta hora, por cada vida que está assistindo pela internet. Senhor, em nome de Jesus, Teu Espírito Santo opere nos corações. Ó Deus amado, nós, ó Deus, declaramos, Senhor, que Tu és Deus, que Tu és santo, que Tu és fiel. Fiel a Tua palavra, Senhor, Tua palavra que é poderosa. E hoje, ó Deus, nós viemos aqui, Senhor, para ver Jesus, para contemplar a Sua maravilhosa graça. Pai amado, para receber da Tua palavra e para sermos cheios do Teu Espírito, Senhor. Opera, Senhor, opera sobre nós, pelo poder, ó Deus amado, da Tua graça, pelo poder do Teu favor. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, abrindo esse culto em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vamos louvar o Senhor. Senhor, recebe toda a adoração agora do Teu povo, em nome de Jesus, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, para nos render aos Teus pés, Senhor, que sem Ti nada sou, que sem Ti nada recebe, Senhor, agora a adoração, que suba a Ti como aroma suave, Senhor. Tudo é para Ti, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas agora diante do Teu altar, crendo que o Senhor já fez tudo por nós, Deus. Em nome de Jesus, amém. Está em tua presença.
Jesus, 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 o nome que está sobre todo nome. Como é bom estar aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Enche-nos, Senhor, com o teu poder, Senhor. Enche-nos com o teu Espírito bendito, Deus. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Quebranta-nos diante de ti agora, Pai. Senhor, lava-nos com a tua presença, Senhor.
Deus. Senhor, como é bom poder te adorar, Senhor. Senhor, é bom estar aqui, Senhor. Louvado seja o teu nome, engrandecido pelo teu povo, Senhor. Tu és, Senhor, somente tu és. Grande é o Senhor no nosso meio. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já fez por nós, Deus. Obrigada, Senhor, porque podemos abrir os nossos lábios para te louvar. Do Senhor nos diz em Marcos capítulo 12 que Jesus, no momento em que as pessoas traziam as ofertas ali diante do gasofilácio, Jesus estava olhando e ele observando. Jesus é o observador. Jesus ele observa as nossas vidas, ele olha para o nosso coração, ele nos conhece, ele faz um raio-x de nós a cada instante. O Senhor conhece a nossa vida, e ali a Bíblia diz que lá ele observava quando as pessoas traziam, e havia ali uma viúva, uma senhora viúva, que ela trouxe ali 2 moedinhas, e o Senhor Jesus, então, vendo aquela cena, ele então traz um ensino a respeito daquilo, e ele fala que aquela mulher, ela deu tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha. Jesus, um pouco antes, ele fala, ele faz uma pergunta: não se vende 2 pardais por um asse? O dinheiro que ela levou ali, amados irmãos, dava para comprar um pardal. Um pardal. Mas Jesus não está querendo ensinar ali a respeito do valor, a respeito da quantia, nem dos que os outros traziam e nem do que ela trazia. Que Jesus está querendo ensinar ali é a disposição do coração dessa mulher em saber que, apesar de tudo que estava acontecendo ali, da situação que ali aqueles fariseus, ou aqueles até sacerdotes, toda aquela situação de perseguição a Jesus e dos seus discípulos, aquela mulher entendeu que era um conceito bíblico de trazer oferta a casa do Senhor. Jesus ensinou, e ensina nós também, que a despeito de tudo e de qualquer coisa, nós devemos entregar o nosso tudo ao Senhor. O nosso tudo ao Senhor não significa que você tem que trazer tudo o que está na tua carteira. O nosso tudo ao Senhor não significa que você tem que vender os seus bens, vender sua casa, seus carros e trazer dentro do Senhor. Não. O Senhor, Ele quer nosso coração. Porque se o nosso coração for todo dele, tudo é dele. Então foi isso que o Senhor Jesus ensinou ali, e é isso que o Senhor nos ensina nesta noite. Nós possamos dar o tudo. Tudo, o que é o tudo? Tudo é ter o coração totalmente do Senhor. O Senhor receba a nossa oferta agora como tudo, que o nosso coração pertence a Ele. Apresentai-vos a Ele.
Amém. Glória a Deus. Vamos orar consagrando ao Senhor. Pedir para o presbítero Ronei orar consagrando ao Senhor toda essa oferta. Senhor Deus, nós te agradecemos e louvamos a Ti, Pai, pela graça que nos tem Obrigado, Pai. dia, pela provisão, Senhor, Pai, Sim, pelo Deus. Teu amor, Pai, que nos tem assim, Senhor, Pai, colocado de pés, que nos tem abençoado com a Tua graça poderosa. Obrigado, Jesus. Deus, assim nós consagramos todo o valor que podemos diante de Ti, Senhor, Pai, toda a oferta, Pai, seja consagrada em nome de Jesus. Em nome e assim, de Jesus. Seus filhos sejam abençoados com a Tua palavra, diz, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos, assim, Senhor, Pai, honrar ao Senhor com aquilo que os Senhor têm abençoado, Pai, e louvar Obrigado, o Senhor, Jesus. por Deus. Nós cremos que o Senhor é nosso pastor e nada temos falta. Amém. E assim te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Vamos abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 41. Estamos caminhando já para os últimos capítulos de Gênesis, os últimos momentos da história de José, últimos momentos da história da redenção, que começou lá no capítulo 12. O livro de Gênesis, amados irmãos, está dividido ali na criação, nos primeiros 2 capítulos, o capítulo 3, a queda, e vai ali o que essa queda gerou na humanidade, vai até o 11. No capítulo 12 começa então a história da redenção, a história de Abraão, Isaque, Jacó, ali o capítulo no meio ali da história de José fala de Judá, e nós continuamos com a história de José. Do capítulo 25 até os 50 fala de Jacó, fala da história de Jacó, da família de Jacó. Jacó, que é uma figura importantíssima em todo Israel, ele é o próprio Israel, seu nome foi mudado, porque dele descendeu as 12 tribos de Israel. Muitas coisas aconteceram, tantas situações, mas nós podemos ver a graça de Deus levando o seu povo, a graça de Deus conduzindo o seu povo, conduzindo Israel, guardado pela fidelidade do Senhor. Assim é com a igreja também, assim é com a igreja, porque assim como o Senhor foi fiel naquele tempo, Ele é fiel também agora para levar a igreja até o seu propósito em nome de Jesus. Então nós olhando para isso, amados irmãos, nós vemos a graça, a provisão, a Deus ali dirigindo, Deus se manifestando ali pessoalmente, na teofania, como a gente conhece aí na teologia, a teofania, Deus vindo ali, o próprio Senhor Jesus ali aparecendo para Abraão, revelando coisas que iam acontecer, revelando situações, livrando Abraão de situações, ali nas situações que Abraão ali errava, o Senhor vinha e consertava e arrumava e exortava Abraão arrependido voltava-se para o Senhor, levantava um altar e se prostrava diante do Senhor, e o Senhor restaurava, o Senhor perdoava. Meus irmãos, assim é conosco hoje, o Senhor, meus irmãos, é o mesmo. Hebreus 13, 8 diz que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que operava no passado é o mesmo Deus que opera agora. Que os nossos corações, atentando para tudo isso, possa ser coração como o de Abraão, que quando falhava, quando errava, se voltava para o Senhor. Como de Isaque, nós vemos a vida de Isaque ali, caminhando na presença do Senhor, com seus erros, com seus acertos, a vida do próprio Jacó, e também agora a vida de José. Então, capítulo 41 de Gênesis fala dessa história maravilhosa de José, da humilhação à exaltação. Da humilhação à exaltação.
Vamos ler uma parte aqui do capítulo 41, a partir do 14. Gênesis 41, 14 diz assim: Então enviou Faraó e chamou José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eis que sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves uns sonhos, o interpretas. Respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim, mas Deus dará a resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho eu estava em pé na praia do rio Nilo, e eis que subiam 7 vacas gordas de carne formosas à vista e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne, não tendo visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que havia entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas, cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então José disse a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. Amados irmãos, esse relato que o escritor de Gênesis coloca aqui, nesse livro tão maravilhoso, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que, qualquer parte dela, seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento, quando nós lermos, seja profetas maiores, seja profetas menores, ou seja salmos, ou seja qualquer parte das Escrituras, nós temos que, a primeira coisa, nós temos que encontrar Jesus ali. Nós temos que encontrar o que está apontando para o Messias, o que está apontando para o Filho de Deus, o que está apontando para o Salvador. E aqui, capítulo 41 de Gênesis, como todo o livro, mostra claramente, meus irmãos, que José era um tipo de Cristo, era um tipo de Jesus. Muitas coisas do que José estava passando, estava apontando para aquilo que Jesus ia sofrer mais tarde. Lembra José? Semana passada nós vimos, José estava na prisão, acusado injustamente. De repente chega 2 acusados justamente, e ali um é livrado da morte, e o outro vai para a sentença capital. Interessante, porque nós vemos isso na cruz, quando Jesus, acusado injustamente, está na cruz, e ali aqueles 2 ladrões que estão um à direita e outro à esquerda, acontece semelhantemente o que aconteceu com José lá naquela cela, ou naquela prisão, na casa de Potifar, o capitão da guarda de Faraó. Os irmãos lembram que nós paramos semana passada, que o copeiro-mor, o copeiro-chefe, recebeu uma palavra de José: lembra-te de mim quando você estiver diante do Faraó. E o que aconteceu? Quando o copeiro foi restaurado à sua posição, quando o copeiro começou ali a servir o Faraó, quando o copeiro voltou para o seu ofício, nem se lembrou de José. Nem se lembrou de José. Mas o capítulo 41, versículo 1 começa assim, que ao final de 2 anos, ao final de 2 anos inteiros, então, desde que José interpretou o sonho dos 2, o copeiro-mor e o padeiro-mor,
Passaram-se quanto tempo? 2 anos. 2 anos. José falou para ele: não se esqueça de mim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando for restituído ao seu emprego, à sua função. Lembra-te de mim. Irmãos, ele estava do lado de Faraó, ele servia o copo de Faraó, ele, meus irmãos, todo dia ele experimentava o vinho para servir a Faraó, todo dia, todo tempo, todo momento. Mas Deus tinha propósitos nisso. Às vezes nós pensamos que Deus passou do ponto, às vezes nós pensamos que Deus errou o dia, às vezes nós pensamos que passou da hora de Deus agir. Deus trabalha no tempo exato da nossa vitória. Porque se Deus agisse ali, naquele momento, amados irmãos, ia dar ruim. Ia dar ruim. Mas passou-se o tempo, olha como Deus trabalha no tempo certo, e basta nós termos o entendimento que tinha José, de permanecer ali naquela prisão por mais 2 anos, passando aquela situação, até Deus fazer com que Faraó tenha um sonho. Faraó tem um sonho. Depois de 2 anos de José naquela situação, Faraó tem um sonho. E que sonho é esse? Um sonho meio esquisito. Sonho esquisito. Como era o sonho esquisito daqueles 2? Como era o sonho esquisito daqueles 2? Nós vemos que o copeiro, ele sonhou que estava diante de uma videira. Agora o faraó, ele sonha que ele está diante de um rio. E diante do rio sobem 7 vacas gordas, bem alimentadas, fortes, e começam a pastar. Essas vacas eram herbívoras, elas comiam grama, estão pastando no prado, estão pastando no pasto. De repente sobe 7 vacas magras, raquíticas. Ele fala aqui, horríveis à vista, feias, fealdade nunca vista em toda a terra do Egito. E essas vacas são carnívoras, elas devoram as 7 vacas gordas. Elas comem, mas o interessante é que continuaram feias, continuaram sem mudar o seu aspecto. Quer dizer, nem pareceu que a barriguinha encheu, né? Quando a jiboia lá, como que é o nome daquela cobra enorme lá? Sucuri. Quando a sucuri come um animal, logo aparece a barriga, o formato, né? Aqui no sonho de Faraó, não. Elas continuavam magras, elas continuavam feias, elas continuavam como se não tivesse comido aquelas vacas. E ele tem mais um sonho. Depois ele dorme de novo e ele tem mais um sonho. Ele sonha com 7 espigas de trigo. Aqui não menciona o que era, mas é trigo. Bem fortes, que davam de uma mesma raiz, ou de uma mesma vara, de um mesmo pau. E desse mesmo pau nasciam também 7, só que eram aquele trigo murcho, aquele trigo queimado pelo vento, aqui ele fala. Um aspecto ruim, queimadas pelo vento oriental, brotavam após elas. E essas espigas feias, murchas, ruins, comiam, devoravam as boas. Olha só, amados irmãos, muitas palavras do Senhor na Bíblia, nós vamos ver lá o Salmo 27, menção a respeito de algo semelhante. Nós vamos ver no Salmo 14, nós vamos ver no Salmo 53, o Senhor, no Salmo 22, ele fala assim, que os fortes touros de Bazã me rodeavam para devorar a minha carne. O Salmo 22, nós sabemos que é profecia para o Messias, fala até da crucificação, fala de coisas, meus irmãos, ali, repartiram entre si as suas vestes,
detalhes, meus irmãos, da crucificação e da morte de Jesus. Então, quem são essas vacas gordas, esses trigos bonitos, fortes? E quem são esses que devoram? Quem são esses? Apesar de ser algo aqui para o momento, amados irmãos, estava apontando também para coisas que viriam a acontecer. Que viriam a acontecer. Mas naquele momento, José teve a interpretação. E ele dá a interpretação para o rei. Olha o detalhe, irmãos. Ele estava anos e anos naquela prisão. Não se sabe quantos anos, mas olha a fase na vida de José. A Bíblia fala de fases na vida do homem. Nós temos fases na nossa vida, irmãos. Tem fases que são boas, tem fases que não são tão boas. A Bíblia fala da fase do próprio Moisés, que escreveu isso, escreveu Gênesis. A palavra de Deus fala que a vida de Moisés ela foi dividida em 3 tempos. Quantos anos viveu Moisés? 120 anos. Ele teve do 0 ao 40, do 40 ao 80 e do 80 ao 120. Do 0 ao 40 ele pensava que era alguma coisa. Do 40 ao 80 ele viu que não era nada. E do 80 ao 120 ele viu que Deus era tudo. Nós temos as nossas fases. Você não teve uma fase na sua vida que você andava os seus próprios caminhos, não queria nem saber de Deus? Sim ou não? A gente teve essa fase. A gente pensava que era alguma coisa. Depois a gente começa a ser tratado por Deus. Deus começa a trabalhar. Deus começa, meus irmãos, a operar pelo seu Espírito na vida do homem. Então nós começamos a ver, poxa, eu penso que eu sou alguma coisa, mas na verdade não sou. E foi essa tratativa que Deus fez com Moisés, e essa tratativa que Deus fez com José, e essa tratativa que Deus faz conosco, faz com a igreja, faz com o povo de Deus. Do 0 ao 17, José pensava que era o filhinho do papai. Mimadinho. Tem os mimadinhos, não tem? Em casa não tem mimadinho. A gente brinca lá, fala ó, mimadinho. Né? A gente fala que a Vanessa é a mais mimadinha. Aí tem os mimadinhos. José era mimadinho, amado do pai. O pai fazia a melhor veste para ele. Tudo era do melhor. Ali José, tem 7 bifes na mesa. Vai 3 é para José. O resto vocês dividem com vocês 12 aí. Eu não sei se era assim, irmãos. Mas do 0 ao 17 era o filhinho do papai. Do 17 ao 30, o 17 foi quando jogaram ele numa cova sem água. Do 17 ao 30, o 30 é quando ele se compareceu diante de Faraó. Quantos anos? 17 para 30? 13 anos. O filho da escravidão. Do 0 ao 17, filho do papai. Do 17 ao 30, o filho da escravidão. Ele era escravo. Escravo no Egito, vendido pelos seus próprios irmãos por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30. O mesmo Judá que vendeu José, o mesmo Judas vendeu lá Jesus por 30 moedas de prata. Tudo linkado, tudo ligado. Então agora José, 13 anos escravo. Escravo vendido pelos seus irmãos, vendido para os seus parentes, filhos de Ismael, que era filho de Abraão. Ismael vai parar lá no Egito, na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele é escravo, servo ali. Sendo servo, meus irmãos, ali ele é acusado injustamente. Ele vai para a prisão e lá na prisão ele é escravo novamente. Ele é escravo do escravo do escravo. Pensa, meus irmãos, numa derrocada. Mas agora, José tem 30 anos. Com 28, ele revelou
dois sonhos que mudou a vida de duas pessoas. Duas pessoas e dois sonhos distintos. Agora, 2 anos depois, Faraó, a maior potência mundial, o maior império de todos. O Faraó que pensava que era Deus, que tinha essa visão de que ele era o Deus da terra. E é interessante ver, amados irmãos, que Deus, ele faz com que um testemunho chegue, o testemunha de Jeová chegue ali, naquele império. Bateu na porta lá do meu. José, amados irmãos, vai para o Egito. Para que eles vão para o Egito? Para que Faraó e os moradores do Egito saibam que há um Deus no céu, Criador de todas as coisas. Deus não deixa nenhum império sem testemunha. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que nós somos as suas testemunhas, porque veio sobre nós o Espírito de Deus, então nós somos suas testemunhas. Somos testemunhas de Cristo, da sua graça e do seu poder. Agora José com 30 anos, do filhinho do papai, o filho da escravidão, agora ele vai viver uma nova fase na sua vida. O Faraó tem um sonho, 2 noites, 2 sonhos. E José recebe o sonho e ele fala assim, o detalhe, irmãos, é que José, quando ele chegam para ele e falam assim, Faraó te chama. Olha o detalhe, o que acontece? Nós lemos lá, versículo 14. Quando chegam para ele e falam assim, então enviou Faraó e chamou a José e o fizeram sair logo da cova. Ele estava numa cova que foi lançada pelos seus irmãos, e agora ele continua na cova, lançado pelos seus irmãos. Consequência, o desdobramento de tudo aquilo. Sai da cova. O que ele fez? Ou o que mandaram ele fazer? A primeira coisa? O quê? Barba. Nós vamos ver aqui, irmãos, a humildade de José. Por quê? O que os hebreus tinham de precioso na sua vida, ou no seu corpo? A barba. Jeremias fala sobre isso. Os filmes que nós assistimos, você não vê um judeu sem barba, tudo barbudão. Você vê lá o Abraão, o Isaac, o Jacó, você vê todos os irmãos barbudos, mas quando chegaram lá e falaram para ele assim, faça a sua barba. Ele podia falar assim, não, o que é isso? Ninguém põe a mão na minha barba. Mas ele barbeou-se, mudou, e veio a Faraó, a humildade de José. A humildade de José. Fez a barba, mudou as suas vestes e agora ele está diante de Faraó, diante daquele que era Deus para todo o Egito. Deus com D minúsculo. E José, então, diante de Faraó, dá testemunho. Faraó fala para ele, eu sonhei um sonho. E eu ouvi do copeiro que você interpretou um sonho dele há 2 anos atrás. E olha o detalhe que o copeiro fala, né? Um detalhe que eu achei interessante aqui. Versículo 12, aquele copeiro chegou para o Faraó e falou assim, estava ali conosco um jovem hebreu. Mas esse jovem hebreu que ele fala, é diferente da esposa de Potifar, dizendo para Potifar, aquele jovem hebreu, olha a diferença, aquele jovem hebreu que você trouxe para dentro da nossa casa para me afrontar. Agora esse copeiro mor, ele fala assim, aquele jovem hebreu,
Aquele jovem hebreu interpretou o meu sonho, não só o meu, mas o do padeiro, e aconteceu justamente o que ele disse. Então agora ele está diante de Faraó, irmãos. Ele está diante daquele, meus irmãos, que diante dos homens ali tremia as pernas. Aqueles, meus irmãos, que quando chegava diante do Faraó, ele não olhava olho no olho, porque diz que o Faraó colocava esse medo na turma, né? Porque se olhasse para o olho dele, ia ser fulminado. E quem que está diante dele? José. Com barba feita, com vestes novas, trocadas, um banho tomado. E olha o que acontece, irmãos. Olha o que acontece, versículo 16. Isso não está em mim. Poderia se vangloriar. Poderia, meus irmãos, ali estufar o peito. Fui eu mesmo que revelei lá. E agora eu vou revelar aqui também. Isso não está em mim. Olha o que ele diz depois. Deus dará a resposta de paz ao Faraó. Deus, essa palavra Deus, lá no original, está escrito Elohim. Elohim significa o Todo-Poderoso. Ele chega diante do Faraó, que pensa que é o Todo-Poderoso, e que o povo que está com ele pensa que é o Todo-Poderoso. José chega diante dele e fala assim: o Elohim te dará a resposta. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. Louvado seja Deus. Não, agora José vai ser fulminado. Agora José olhou para os olhos do Faraó. Agora ele falou que tem um Deus que é todo poderoso e que não é o Faraó. Agora ele vai ser lançado. Não, meus irmãos, olha como Deus trabalha. Olha como Deus trabalha. Porque se fosse naquele momento, há 2 anos atrás, José, meus irmãos, seria o fim dele. Mas Deus esperou o momento certo. O sonho de Faraó, entregou para todos os magos, para todos os astrólogos, para todos os macumbeiros ali da região. Ninguém conseguiu decifrar. Ninguém conseguiu, meus irmãos, falar o que significava. Então José entra na parada, porque se fala antes, ia parecer, mas isso aí é isso aí mesmo, se ele fala. Olha, meus irmãos, como Deus trabalha. Às vezes, meus irmãos, nós oramos tanto para uma coisa acontecer, e às vezes a gente briga com Deus, porque não acontece no momento que a gente quer, mas às vezes é Deus preservando a tua vida. Deus preservando a nossa vida, é Deus preservando a nossa casa, é Deus preservando a igreja, é Deus preservando o seu povo, é Deus preservando. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. Tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. A humildade de José, irmãos. Aonde que ele passou por tudo isso? Qual escola ele passou? Na onde? 13 anos. Como filho do papai? Como filhinho do papai? Ele aprendeu essas coisas? Filho da escravidão. Chicote no lombo. Salmo 105 fala. Aqui nós não vemos ele chicote no lombo, não vemos pés presos, mas o Salmo 105 fala o que José passou. Dá detalhes. Salmo 105. Diante de Faraó, isso não está em mim, isso vem do Elohim, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, louvado seja Deus. José conta o sonho, Faraó conta o sonho, e José fala então para ele a interpretação. Tanto as vacas gordas quanto as vacas magras eram 7 anos. 7 anos de fartura e 7 anos de grande fome e escassez. Quando, meus irmãos, Jesus veio
trazendo as boas novas. Jesus veio pregando a salvação. Jesus veio trazendo a palavra de Deus. E o que os touros de Baçã fizeram? Mataram o Filho de Deus. Houve trevas sobre toda a terra. O profeta fala assim: eis que eu enviarei sobre terra fome, mas não fome de pão, mas fome de ouvir a palavra de Deus. O trigo que desceu do céu, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O trigo que veio do céu, meus irmãos, o joio veio e devorou. Mas os aspectos deles não mudavam, a vida deles não mudavam, pelo contrário, piorava. Quem persegue a Cristo, quem persegue a Jesus, quem persegue a igreja, não melhora, só piora. Porque é como as vacas magras querendo engolir as vacas gordas, é como o trigo bem ali cheio de trigo e aquele bem queimado pelo vento oriental, quer engolir, mas não melhora, só piora. Então José fala assim: Faraó, Deus está mostrando o que vai acontecer no Egito. O Egito vai passar por 7 anos de grande fartura. O Egito vai passar por 7 anos de grande abastança, de grande colheita. Mas depois dos 7 anos, vai vir grande fome sobre toda a terra do Egito e sobre toda a terra ao redor. E José então fala para Faraó, versículo 34. Versículo 33. Portanto, Faraó, proveja agora de um varão inteligente e sábio, e ponha sobre toda a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm e amontoem trigo debaixo da mão do Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Não é só o Egito que ia perecer de fome, é toda a terra. Quem Deus está querendo conservar sobre a terra? A linhagem santa. Onde está a linhagem santa? Em Canaã, passando fome, ou quando chegasse o momento, ia passar fome. Mas olha só, irmãos, olha só esses versículos que nós lemos, olha a estratégia de governabilidade de José. Ele fala para Faraó: proveja agora de um varão inteligente e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Ele tinha visão. Aonde ele aprendeu isso? Como filhinho do papai? Na onde? Filho da escravidão. 13 anos escravo. Não é no alto do monte que se aprende as coisas, irmãos. É muitas vezes no vale. É muitas vezes no vale que nós somos fortalecidos. Não é muitas vezes na abastança que nós somos fortalecidos, muitas vezes é no deserto. É na aflição. É na aflição. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, se eu não me engano, diz que Deus colocou o povo no deserto para provar o que estava no coração. Para provar o que estava no coração e para ensiná-los. Muitas vezes, amados irmãos, ou geralmente, acontece assim. O que Paulo diz? Que a tribulação, qual é o efeito da tribulação? Qual é o efeito da tribulação? Produzir perseverança.
Porque a tribulação produz perseverança. Não é a perseverança que produz, mas é a tribulação que produz. O efeito da tribulação é produzir perseverança, ou paciência, né? Nossa tradução aqui. Aí a perseverança vai produzir algo também. A perseverança vai produzir experiência. Então esse homem está diante do faraó, porque ele passou pela tribulação, e a produção da tribulação produziu nele perseverança. Por isso que ele ficou 2 anos lá, apesar do copeiro não ter se lembrado dele, ele ficou lá, perseverando, servindo os que estavam presos ali. Mas chegou o momento, porque a perseverança produz o quê? Experiência. Então agora, meus irmãos, um homem que tem uma visão ampliada, um homem, meus irmãos, que tem uma estratégia de governabilidade que falta muitas vezes em muitas empresas hoje. Ele pega, meus irmãos, faz um plano, ele constrói um plano, um projeto de governabilidade, um projeto, meus irmãos, de logística e uma estratégia de economia, meus irmãos, que muda a história do Egito. Estratégia de governabilidade, estratégia de logística e estratégia econômica. Ele fala assim: toma a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. 5ª parte, quanto por cento? 20%. Toma a 5ª parte do povo que está plantando aí e guarda, reserva. 20%, irmãos. A turma fala: poxa, olha que imposto caro. Quanto você paga de imposto hoje? 40? 50? Dizem que hoje o trabalhador tem que trabalhar 150 dias para pagar imposto. É verdade isso? Não sei. Eu ouvi uma reportagem aí. 157 dias para pagar imposto. Então José dá uma estratégia para Faraó, irmãos. Ele está falando de igual para igual, irmãos, com o Faraó. Ele está falando, meus irmãos, com aquele que era o Deus na terra. Plano, ele entrega. Quando o faraó olha para tudo isso, um cara que tinha estratégia corporativa, estratégia de governabilidade, estratégia, meus irmãos, ali, ações, ele entrega, meus irmãos, ali uma estratégia de logística e de economia, ele coloca tudo na mão de Faraó, e Faraó olha para tudo isso e fala o quê? Olha o que ele fala. Versículo 38. E disse Faraó a seus servos. Faraó agora vai falar para os servos que estão junto. Acharíamos um varão como este, em quem age o Espírito de Deus? O Faraó se rende e declara que o Espírito de Deus, o Elohim, que José deu testemunho, tanto lá Deus do versículo 16, como o Deus do versículo 38, é lá nos originais escrito como Elohim, o Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. O Espírito do Todo-Poderoso, que não sou eu. O faraó olhou para ele e falou assim: não sou eu esse. Tem alguém maior que mim. Tem alguém acima de mim. E esse que está acima de mim é o Deus de José. E o Espírito desse Deus, ele está em José. O Espírito de Deus está na tua vida. Esse mesmo Espírito que estava sobre José, está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Isso é maravilhoso. Deus habita em nós. O Elohim habita em nós. Ele habita em você. Por Jesus Cristo. Não por nós mesmos, irmãos. Ele não habitaria em nós por nós mesmos. Ele só poderia habitar em nós como templo do Senhor. O templo do Senhor foi purificado. E foi purificado com o quê? Com o quê? Com o quê? O sangue de Cristo.
Porque todas as coisas se purificam com sangue. Meus irmãos, o templo, para que o Espírito Santo habitasse em nós, foi, meus irmãos, purificado. Não com nossas obras, mas com a obra de Cristo, com o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Crendo nós nesse sangue, crendo nós nessa obra, crendo nós nessa entrega total, o Espírito Santo vem e habita, sela, batiza. Nós vimos domingo passado o que o Espírito Santo faz. Louvado seja Deus. Então agora, José vai viver a sua terceira fase da vida. Agora José vai ser colocado como o vizir do Egito. Ele vai ser colocado não só como o governador, a gente sempre fala o governador do Egito. Não, ele não era governador. Ele era mais do que governador, porque governador era aqueles que estavam debaixo dele. Faraó, José e os governadores. E fala lá no versículo 39. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa. E por 40, estou lendo 40, versículo 40. E por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Somente no trono. Disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão. Ele tirou o anel dos mãos. O anel, lembra do anel que Judá entregou para Tamar? Ela pediu o anel, ele entregou assim como se não fosse nada. Aqui, irmãos, o anel de Faraó era assinatura, era o carimbo para tudo. Qualquer contrato, qualquer compra e venda, qualquer coisa, meus irmãos, tinha que ter o carimbo do Faraó. Ele tira o anel e entrega para quem? Para quem? José. Ele recebe poder. Por isso que José é comparado com um tipo de Cristo. Jesus, quando ele ressuscitou, quando ele venceu a morte, quando ele saiu da sepultura, ele disse, meus irmãos, ali para Maria Madalena e para as mulheres que estavam ali: eis que me é dado todo o poder nos céus e na terra. O carimbo está na mão dele. Louvado seja Deus. Tirou o anel da mão, deu a José, fez vestir de vestes de linho fino. Nós já vimos isso semanas anteriores. José, meus irmãos, acho que ele já estava traumático, né? Não entendo que ele tinha trauma, nada disso. Mas as vestes de José deram o que falar. O pai faz uma capa para ele, colorida. Os seus irmãos vêm, tiram, molham com sangue de animal e devolvem para o pai. Agora ele está na casa do Potifar. De repente a mulher de Potifar se engraça com ele lá, vê que é um varão bonito, vê que é um irmão abençoado, fala: é hoje. Aí ele pega, meus irmãos, com a sua veste ali, a mulher ataca ele, assédio sexual, e ele sai correndo, e ela fica com a capa dele na mão. Ele sai da prisão, e ele muda suas vestes, tira aquelas vestes da prisão e sai da cova. Pela segunda vez sai da cova. E agora ele está diante do Faraó. E o Faraó agora cobre ele com linho fino. Que lá em Apocalipse 19 vai falar que é a justiça dos santos. A justiça dos santos. E colocou um colar de ouro no seu pescoço. Colocou um colar de ouro no seu pescoço. Meus irmãos, fez subir sobre o carro. O segundo carro do Egito era o carro do Faraó. Pensa no carro do ano. Qual que é o carro, o melhor carro aí? Do Eric, né, que ele comprou assim, né? Qual que é o carro aí? Leandro, você que conhece carro. Rolls Royce é aquele que o presidente anda, né? Não é aquele? Colocaram ele no Rolls Royce lá presidencial e vamos andar para a rua do Egito. O Faraó deu ordem que todos se ajoelhassem diante dele. O que diz lá Filipenses?
diante dele, diante de Jesus, que é a figura, ou que José é o tipo de Cristo, diante de Jesus se dobrará todo o joelho e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Onde acontecerá isso? Em todo o mundo, que é figura do Egito. Não é maravilhoso, meus irmãos? Quando eu olho essas coisas, fico maravilhado, meus irmãos. Agora José vivendo a sua terceira fase, de filhinho do papai, do filhinho da escravidão. Agora, meus irmãos, ele é o quê? Ele é o quê? Vamos ver o que ele é agora. Ninguém sem ti levantará a mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou-lhe Faraó Zafenate Paneia, que significa Salvador de todo mundo. Todo mundo em fome. Depois dos 7 anos, ele vai casar. Antes da fome, o Faraó vai dar uma mulher para ele. O Faraó vai dar uma mulher para ele. Jesus, meus irmãos, está esperando a sua esposa se aprontar para ele vir casar com a sua esposa, com a sua noiva. O Faraó dá uma esposa, Asenato, o Asenato. Asenato, meus irmãos, foi dada para José. E José teve com ela dois filhos. Um chamado Manassés, que significa Deus me fez esquecer do sofrimento da casa do meu pai. Olha só, irmãos. Quando Jesus estava sofrendo tudo o que ele sofreu, em todo o seu ministério, o que ele fala lá na cruz? Pai, perdoa-os. Perdoa-os. Lá em Isaías 53 fala que ele viu o penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito. Quer dizer, ele se esqueceu das coisas que ele passou. Foi ferido na casa dos seus irmãos. Foi ferido, meus irmãos, pelos seus próprios irmãos. Jesus, falando de Jesus, foi ferido, meus irmãos, mas lá na cruz ele demonstra o amor. Lá na cruz ele demonstra perdão. Agora José, o Zafenate Paneia, com uma esposa e com 2 filhos, o Manassés, esqueci-me da aflição. Então nasce o outro, Efraim. Deus me fez frutificar. Deus me fez frutificar. Por isso que diz Isaías, ele viu o penoso trabalho da sua alma, mas ficou satisfeito, porque ele viu frutificar o trabalho da sua mão. É tão ligado, é tão interligado, irmãos, José e Jesus. Tanto até o próprio nome tem semelhanças. É tão maravilhoso, irmãos, que agora José é chamado de Zafenate Paneia, o Salvador do mundo. Todo mundo em fome, todo mundo agora chega a fome e atinge toda a terra, inclusive Canaã. Canaã está lá, Jacó e os seus 11 filhos, passando fome. Um está olhando para a cara do outro e fala assim: vocês vão ficar olhando para mim? Jacó falou para eles. A partir do 42 nós vamos ver semana que vem. Vocês vão ficar olhando para mim? Desçam para o Egito para buscar comida. Olha como Deus trabalha. Olha como Deus trabalha. Olha como Deus opera. Olha como Deus age. Havendo fome, lá no 56, havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em toda a terra, ou em todas as terras. O Salvador do mundo.
Jesus hoje, amados irmãos, naquele tempo, José era o único que tinha pão para dar. Era o único que tinha semente para dar, era o único que tinha mantimento para dar. Hoje não é diferente. Jesus é o único que pode saciar a nossa fome. Jesus é o único que pode nos manter vivos, não só nesta vida, mas no porvir. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Agora José, a terceira fase de José, dos 30, quantos anos viveu José? Lá no capítulo 50 você vai ter a informação. 110 anos. 110 anos. Com quantos anos ele foi para a cova, para a primeira cova? Com 17. Um jovem, um adolescente, a juventude, saindo ali na transição. Cova. 13 anos escravo. 13 anos escravo. Agora com 30 diante de Faraó. 30. O homem mais importante de todo o Egito depois de Faraó. Quando o Faraó estava no trono, porque quando o Faraó não estava no trono, quem mandava era o José. Dos 30 aos 110 anos, José foi o filho da provisão. O filho da provisão. Manteve o mundo a salvo. Na sua estratégia de governabilidade, na sua estratégia de logística, na sua estratégia de economia, ele manteve o mundo alimentado, ele manteve o mundo abastecido, ele manteve as terras abastecidas, mas principalmente a semente santa que haveria de vir da sua descendência, aquele que pisaria a cabeça da serpente, aquele que viria para destruir o mal, para destruir a morte, para destruir o inferno, para tomar a chave da vitória e declarar: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Quem? Jesus. Jesus. Jesus de Nazaré. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso porque isso mostra, meus irmãos, o cuidado de Deus para com a vida de José, com Israel, e o cuidado de Deus para com a igreja, com as nossas vidas. A igreja não vai perecer no meio dessa pandemia. Sabe por quê? Porque Deus está guardando ela. A igreja não vai perecer, porque Deus é quem guarda a sua igreja. As portas do inferno, lá em Mateus 18, as portas do inferno 16, 18, não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque é o Senhor quem guarda. O salmista fala: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para, aleluia, louvado seja Deus. Deus guarda, Deus preserva, Deus sustenta, Ele usa, meus irmãos, as suas estratégias, Ele faz, meus irmãos, com que os seus filhos sejam capacitados, e às vezes a capacitação, amados irmãos, acontece em lugares inóspitos. A capacitação às vezes vem em situações que o nosso coração às vezes está pulando no peito, mas é ali que Deus está tratando, é ali que Deus está trabalhando, é ali que Deus está, meus irmãos, agindo, porque Ele opera na história de toda a terra. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Nós vamos, então, amados irmãos, ver semana que vem os irmãos chegando no Egito e deparando com quem? Com quem? Com aqueles que ele pensava que estava morto. Maravilhosa obra de Deus. Maravilhosa obra de Deus. Jesus, pensavam que Jesus estava morto. Pensavam que Jesus tinha morrido, acabou agora, acabou a história. Até os seus próprios discípulos estavam uns indo para Emaús, voltando, outros voltando para a pescaria, outros falando: acabou, agora nossa esperança se foi. De repente, 3 dias depois, Jesus ressurge, Jesus ressuscitou, e por isso nós temos esperança em nome de Jesus.
morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: por isso temos paz com Deus. Amados irmãos, de tudo que nós fizemos com Jesus, de tudo que nós lançamos sobre Jesus, assim como os irmãos de José fizeram com ele, assim nós fizemos com Jesus. Não pensa, meus irmãos, que nós somos diferentes dos irmãos de José, não. Assim como os irmãos de José fizeram tudo aquilo, mas como o pastor pode fazer aquilo com o menino? Nós fizemos isso com Jesus. Nós lançamos ele numa cova sem água, nós lançamos ele numa prisão, nós acusamos ele injustamente, mas nós lançamos ele na cruz, por causa do nosso pecado. Romanos 4,25 fala que ele foi morto pelos nossos pecados. Nós aliviamos quando nós lemos esse versículo, dizendo assim, né, ele morreu por causa dos meus pecados. Mas a noção desse versículo, o entendimento real desse versículo, é que os meus pecados mataram Jesus. Essa é a real noção desse versículo. Mas ele ressuscitou para a nossa justificação. E ele então fala assim para mim e para você: vem aqui, meu irmão, vem aqui o teu pão para você. Vem aqui, eu tenho pão vivo que desceu do céu. Vem aqui, eu tenho vida abundante para você. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vem aqui, eu vou alimentar vocês, eu vou dar vida eterna para vocês. Vocês vão estar comigo para sempre. Vem aqui, meu amado. Ai, meus irmãos, isso aí é maravilhoso. É maravilhosa a obra que Deus fez no passado. Mas é mais maravilhosa ainda a obra que Deus faz no presente, que nós participamos dela. Nós participamos dela, nós somos participantes da graça de Deus. Isso é maravilhoso. Jesus tem pão para a tua vida. O pão da vida. O Zafenat Pané, o pão da vida, o Salvador do mundo, te salvou. Te salvou. Você que está nos assistindo, entrega a tua vida para Jesus, porque Ele pode salvar a tua alma. Só Ele tem pão que alimenta a tua fome. Só Ele tem, ninguém mais. Ninguém mais. E ainda que você tenha andado tanto tempo longe dEle, tanto tempo blasfemando às vezes até, eu quero falar para a tua vida, Ele te ama e pode salvar a tua vida. Entregue-se a Ele, porque Ele faz milagres ainda hoje. Vamos orar? Pai Santo, obrigado, Pai, por esse capítulo 41 de Gênesis, tão poderoso, tão impactante, tão maravilhoso, Senhor, que mostra, Senhor amado, um homem oprimido, um homem, Senhor amado, como diz lá no Isaías 53, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Nós não vemos em nenhum momento José, ó Deus amado, ali, Senhor, abrindo a sua boca para blasfemar, para dizer, Senhor, que ele está sendo alguma coisa ali, Senhor. Não, nós não vemos isso, assim como nós não vemos em Jesus, ó Deus amado. E assim, ó Deus amado, como os irmãos de José o perseguiram, o afligiram, fizeram tudo aquilo com ele, nós também, Senhor amado, nós, com o nosso pecado, nós te matamos, nós te lançamos na cova, nós te lançamos na cruz, mas o Senhor perdoou os nossos pecados. Quando nós olhamos para a cruz e sabemos que foi o nosso pecado que te lançou ali, que era para nós estarmos ali, mas o Senhor foi ali por nós, ó Deus, quando nós olhamos para isso, nós nos arrependemos, quebrantados nos voltamos para o Senhor, e o Senhor tem pão para a nossa vida. Que maravilhosa graça, que maravilhosa obra, nós te agradecemos, Senhor. Enche os nossos corações com o teu Espírito, para que nós possamos cada dia mais entender esses firmes propósitos do Senhor. Cada dia mais enche os nossos corações, ó Pai amado, dando-nos, ó Deus, conhecimento, um conhecimento não só intelectual, mas um conhecimento relacional, que nós possamos nos relacionar com o Senhor, através da Tua Palavra, através da oração, através da comunhão com os irmãos, nós tenhamos um relacionamento, porque o Senhor é santo, e o Senhor em breve voltará. Em breve o Senhor voltará, para reinar sobre toda a terra, para trazer, Senhor amado,
o seu governo universal, para o Senhor, ó Deus amado, purificar essa terra, trazer, Senhor amado, novos céus e nova terra, no qual habita a justiça, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Que privilégio, Senhor. Obrigado por nos salvar, obrigado por nos amar, obrigado por nos perdoar, obrigado por nos dar pão quando nós tiramos do Senhor toda a água, obrigado por nos dar a vida quando lançamos sobre o Senhor toda a morte. Obrigado, Senhor amado, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados irmãos. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Abençoe os irmãos que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a rica comunhão e consolação do Espírito de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Um resto de noite abençoado, um resto de semana abençoado na presença do Senhor.